Graça e paz, amados. Como é bom poder sentir o amor de Deus, não é? Sentir o cuidado dele conosco. Um amor que muitas vezes nos constrange. A mim me constrange. E este mesmo amor, Alexander pôde sentir, vindo do Senhor. E ele pôde, através da Cristolândia, conhecer mais sobre este amor. E se perceber, né? Compreender como filho de Deus, que a vida dele podia ser transformada para a honra e glória do Senhor. Ele viveu por dias muito difíceis pelas ruas de São Paulo como andarilho. E lá ele conheceu a Cristolândia e teve a sua vida transformada. Nós vamos ver um pouquinho da história dele e de tantos outros que são transformados através da Cristolândia e através dos servos do Senhor. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para... Eu conheci a Cristolândia. Eu conheci a Cristolândia através de... Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã. Que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vim aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, só a igreja batista. Me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar, Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz o maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Não perca a oportunidade de fazer parte disso, irmãos. Nós temos essa oportunidade de contribuir. Você pode estar contribuindo com a sua oferta pessoal,
Você pode estar contribuindo através dos quilos missionários. Quanto você pesa? Quanto vale cada quilo que você pesa? Nós colocamos uma proposta de R$1, mas você pode também ofertar quanto você quiser. Anos vividos. Quanto vale cada ano vivido por você? Você também pode estar ofertando a partir de R$1. Né? E faça parte disso. Este projeto Cristolândia e tantos outros desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais. Amém? Esteja orando por essa campanha de missões, pelos missionários que estão desenvolvendo esses trabalhos. Missões não parou. Ele tem avançado, né, no nosso Brasil. Estejamos orando por isso. Amém? Glória a Deus. Lu, permaneça aqui. Agora sim, o pastor Werner abençoará as nossas vidas através do Senhor, falando um pouco da experiência dele e da palavra de Deus. Queria que você fizesse uma oração por ele. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, ó Pai. De podermos ouvir um pouco daquilo que o teu servo tem a nos falar. Que o Senhor use a vida do pastor Werner. Que ele possa, Senhor, falar daquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, ó Deus, com o povo xerente, ó Deus. E que possamos, ó Deus, fazer parte de tudo isso, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre a vida dele, da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém. E se eu fosse falar isso em xerente, eu diria assim: Wakman kekwa dapken psesnat kraikman kepsek bam não pibuman, canto duret kraipken nomer psek bam não pibuman, Wakman zaparran. Graça e paz. Porque vocês já sabem, eu já falei aqui outras vezes, aqueles que já me ouviram, vão lembrar que a língua xerente não tem substantivos abstratos. Então, graça, paz, amor, são questões mais difíceis de serem ditas, né? Então, literalmente, alguma coisa assim. O que eu quero é que o nosso Senhor fique cuidando bem de vocês com o seu bom coração, é graça, né? E que Ele deite bem o coração de cada um de vocês. Aquele que está com o coração deitado está em paz, né? Então que todos nós estejamos em paz essa noite para ouvirmos a palavra de Deus, com nossos corações deitados, amém? Irmãos, é muito bom estar de volta aqui com os irmãos essa noite. Infelizmente nós não nos encontramos antes, em julho, quando um grupo da igreja, aqui da igreja, iria até lá, a aldeia Nronzaui, onde nós moramos, uma das 80 aldeias do povo xerente, né? E iríamos passar um tempo juntos. Estava tudo já combinado, acho que só faltava comprar as passagens mesmo, e acho que era um grupo de umas 20 pessoas, né? E infelizmente a gente teve que adiar e não sei nem se 2021 vai dar. Eu gostaria de estar de volta na aldeia já em julho. Agora nós estamos passando por um momento de muita indecisão, muita indefinição. Tivemos que sair em março por um decreto da FUNAI, de que não indígenas não podem mais ficar em área indígena por conta da pandemia, né? E então nós saímos, viemos aqui para a região, no sul de Minas, aí em Monte Verde. Estamos lá por esses meses, planejando a nossa volta talvez para o janeiro do ano que vem, mas para ficarmos na cidade por enquanto, trabalhar com os índios que estiverem na cidade, esperando o momento de podermos voltar para a aldeia, porque a nossa casa é dentro da aldeia, né? Por isso nós tivemos que deixar a nossa casa. Enquanto todos aí estavam com a hashtag Fique em Casa, a nossa foi Sai de Casa. E nós então estamos aí, botamos no carro tudo que deu para trazer e viemos passar esse tempo aqui, sem saber quanto tempo, né? Mas, graças a Deus,
Deus tem nos abençoado. Quem sabe, né? Quem sabe aí, ano que vem a gente possa estar lá com um grupo aqui da igreja. Vamos orar por isso, né? Estamos em meio à campanha da Junta de Missões Nacionais e que esse ano tem por tema Porque Ele me amou. E o versículo, a divisa, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso? Nós somos hoje na Junta de Missões Nacionais 925 missionários que trabalham em diversos campos de atuação. A Cristolândia é bastante conhecida hoje em dia, e inclusive até na televisão, os irmãos já devem ter visto a história da nossa irmã Silvia, por exemplo, que foi transformada por meio também da ação dos missionários da Cristolândia, né? Mas temos missionários em vários outros campos de atuação. 70% deles estão trabalhando com pessoas menos alcançadas, né? Aqueles povos menos evangelizados. Ribeirinhos, no Amazonas, no Pará, por lá. Sertanejos, imigrantes. Temos missionários trabalhando com todos esses grupos. Indígenas, né, que é o nosso caso. Nosso Brasil é muito grande, tem mais de 340 tribos indígenas, etnias, e a Junta de Missões Nacionais tem trabalho com algumas delas, né, tem alguns projetos, entre os Quiriri, por exemplo, na Bahia, entre os Yanomami, lá no Amazonas, temos missionário com o povo Ticuna, e também com Cocama e alguns outros, mas mesmo assim é pouco, né, comparado com o tanto de povos que nós temos no Brasil. Tem outras missões, é claro, né, que trabalham com indígenas, mas nós estamos em um povo específico, o povo Xerente, que fica lá no estado do Tocantins, 100 quilômetros acima da capital do estado, que é Palmas. Nós estamos lá há 4 anos e meio, agora. Esse último meio ano não conta muito, né? Porque estávamos fora da área indígena, mas continuamos o trabalho. Trabalho que tem, assim, uma boa parte dele, a tradução da Bíblia. O povo Xerente já tem o Novo Testamento, né? Já falamos disso bastante aqui, que está aqui o Novo Testamento Xerente, foi entregue em 2007 e é muito utilizado pela Igreja Xerente. E nós fomos para, então, ajudar a equipe com a tradução do Antigo Testamento, entre muitas outras atividades que nós fazemos lá. O trabalho já tem mais de 60 anos entre o povo Xerente e os missionários pioneiros, que chegaram lá em 58, 59, pastor Gunther e a sua esposa, e pastor Rinaldo e a sua esposa, eles ainda estão na ativa, trabalhando, ajudando o povo Xerente a ter material escrito na sua língua, preparando estudos na língua Xerente, ajudando na formação dos líderes da igreja Xerente, que já existe, está em formação. E então nós chegamos para somar a essa equipe e ajudá-los na continuação do trabalho. Mas no trabalho de tradução, eu sempre faço esse trabalho junto com um índio, porque nós entendemos, sabemos disso, que a tradução bem feita é aquela que tem a participação do falante nativo. Então nós temos vários índios que nos ajudam nesse trabalho. Eu trabalho com um para fazer um primeiro esboço, depois com outro para fazer uma revisão, segunda revisão, terceira revisão e por aí vai. E um dia desses eu estava trabalhando com o Mronzanon, um dos meus ajudantes, um dos tradutores indígenas. E naquele dia, aquela manhã, ouvíamos um mugido de boi, assim, ou de vaca, não sei, lá no fundo, e nós temos alguns bois lá na aldeia, né? E eu perguntei para ele, que é esse? Por que ele está mugindo tanto? Aí o Moronzão me disse, é porque hoje é o dia do pagamento. Aí ele me explicou. Há algum tempo atrás, um menino faleceu lá na aldeia. E quando há falecimento, é assim, o povo Xerente é dividido em 6 clãs, 3 em uma metade e 3 em outra. E quando morre alguém deste clã aqui,
é o clã correspondente da outra metade que faz o trabalho de cavar a cova, pegar, né, a pessoa que faleceu, fazer o sepultamento, tudo isso. É interessante o processo, é diferente assim, do que nós estamos acostumados, porque a família mesmo não vê o sepultamento, só vai 8 dias depois até o local. Mas o pessoal ali do outro clã é que faz o pagamento, o sepultamento, né? E depois tem o pagamento. O que é isso? A família do falecido tem que retribuir de alguma forma. Então, naquele dia, eles iriam matar aquele boi que estava mugindo, e por isso ele estava mugindo tanto, iriam matá-lo, cortar a carne, e aí o pessoal do clã dos cavadores ia lá até a casa do pai do menino, que tinha falecido, que ia receber o pagamento. Lá ia ter mais um ritual, mais um choro, um lamento cultural e um discurso do ancião, mas seria feito o pagamento. Por quê? O xerente é assim, sempre tem um pagamento, sempre tem uma retribuição. Eu acho que é por isso que a língua xerente não tem a expressão por favor. Então, se o índio chega com sede lá em casa, e sempre vai estar com sede, porque lá é muito quente, ele só fala assim, Kaim Kuri, me dá água. Não tem por favor. Mas ele sabe que o dia que eu for na casa dele, ele está obrigado a retribuir. Pagamento, retribuição. Então, me dá água ou alguma coisa que eu pedi. Então, tudo tem uma retribuição, um pagamento, até mesmo na hora mais dura, que é a hora da morte. Eles cavaram, fizeram o trabalho, mas tem um pagamento, né? Estou contando essa história para falar ilustrar como que não acontece com Deus. Deus não faz assim conosco. Ele nos amou primeiro. Não nos amou para nos pagar algo que nós tivéssemos feito, e nem nos amou esperando algo em troca, uma retribuição da nossa parte. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, não foi isso? Então nós não... tudo começa com Ele, não começa conosco, começa com Deus. Ele nos amou primeiro. Nós não fazemos boas obras, para ganhar nada de Deus. Com Deus não age assim. Nós amamos porque Ele nos amou e não para Ele nos amar. Essa é a diferença. E mesmo lá entre os índios xerente, talvez por essa cultura do pagamento aí, eles já têm um pensamento um pouco errado, alguns deles, em relação a essa questão nossa com Deus. Por exemplo, alguns deles têm... Deixa eu só beber uma água aqui. Lá eles fazem cultos de vigília. Então tem poucos índios em cada aldeia, mas eles gostam de fazer cultos mais animados, né? Então de vez em quando faz um evento, né? Um culto em uma aldeia, os índios de outras aldeias vão, e aí fazem lá um culto que começa às 8 da noite, e a ideia é que vá até o sol nascer. É vigília. E aí muita música, eles gostam de cantar muito, e tem muito pregação da palavra, oração. E então tem alguns que falam assim, eu vou ficar acordado até o final, porque aí Deus vai me dar uma bênção especial, né? Deus vai me amar mais, alguma coisa assim. E nós tentamos já corrigir esse pensamento. Não é só deles, eu sei que isso acontece nas cidades também, nas igrejas, né? Alguns falam assim lá, por exemplo, eu estou 2 meses sem beber, eu acho que se eu morrer eu vou para o céu, entendeu? Então esse pensamento, eu faço coisas boas, eu faço boas obras, Deus me ama mais, eu ganho mais coisas de Deus. Não é assim, não é desse jeito. O amor de Deus não é assim. Nós amamos porque Ele nos amou, até mesmo como uma forma de gratidão a Deus. Mas como é esse amor de Deus? Vamos ver um pouquinho isso lá em 1 João capítulo 4, o contexto aí do versículo 19. Vamos ler a partir do 7. Eu vou ler aqui na NVI. 1 João 4, 7 em diante. Vamos lá? Diz assim, nós vamos parando aqui aos pouquinhos, tá bom?
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja que é da natureza de Deus o amor. É natureza dele, é a essência de Deus. Lembra que eu falei que não tem substantivos abstratos em xerente? Então como traduzir esse versículo? Deus é amor. Então ficou assim, literalmente, ó. Nosso grande Criador fica sempre existindo, amando continuamente as pessoas. Tudo isso para dizer Deus é amor, né? Porque é a essência dele, ele é assim, ele fica sempre existindo, amando continuamente as pessoas. Esse é o caráter de Deus. 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é a essência de Deus ser amor, mas Ele se manifestou. Esse amor apareceu aqui em pessoa, personificado na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é o nosso exemplo. E nós devemos segui-lo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Temos que imitar a Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos proceder. E o texto continua dizendo que, no versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Essa frase aqui no meio, ninguém jamais viu a Deus, parece meio fora do assunto, mas na verdade tem tudo a ver. Por quê? Deus é amor, mas quando nós estamos falando de Deus para as pessoas, a gente pode muito bem ouvir essa resposta. Então me mostra Deus. Onde está Deus? Eu não vejo. E Jesus, esse aí que você falou que é um homem que veio, cadê? Também não vejo. E o Espírito Santo? Mas o Deus invisível se torna visível em nós. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus pode ser visto em nós. Quando nós amamos, quando nós imitamos a Jesus Cristo. E o texto continua dizendo que isso nos dá segurança da salvação. Mas antes disso, lembrei da história de quando eu, só para ilustrar esse ponto aqui, né, de que nós mostramos o amor. Um dia eu estava tirando água do poço, lá na aldeia, e então veio uma senhora, uma índia, né, e aí eu estava tirando água para ela, isso lá no primeiro ano, nós estávamos morando na casinha do pastor Gunther ainda, e então nós estávamos construindo a nossa casa ao lado. E ela olhou para a construção assim e falou, vocês vão ficar velho aqui mesmo, no meio da gente, né? Aí, porque a gente estava construindo uma casa lá, né? Ela falou isso porque ela estava lembrando com certeza do pastor Gunther e da dona Wanda, que ficaram com os cabelos brancos entre o povo xerente. Eles deram a vida lá. 62 anos agora, entre o povo xerente. O povo xerente viu, eles viram o amor de Deus na vida do pastor Gunther e da dona Wanda. Porque nós mostramos o amor de Deus quando nós imitamos o nosso Senhor Jesus, quando nós vivemos dessa forma. E por isso então nós temos a segurança da salvação. Veja aí no versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então veja, aquele que confessa publicamente que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas ele também é homem, morreu por nós, como Salvador, o que diz aqui. Aquele que precisa sabe que precisa de um Salvador, é porque sabe
não pode resolver sozinho o seu problema. Aquele que confessa tudo isso publicamente, esse então tem a segurança da sua salvação. E por estar seguro, não precisa temer o julgamento. Veja a continuação do texto, 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele, como Jesus. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que sabe que é amado por Deus, que ama também, e tem segurança da sua salvação, não teme o julgamento, não há medo do castigo, porque sabemos que temos a esperança de um dia estar com Jesus no céu. E por isso nós ansiamos a volta de Jesus Cristo também. E o texto então caminha para uma conclusão lógica, simples assim. Por causa disso tudo, então, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O texto ainda continua, terminando esse parágrafo, né? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E lembra que é o mandamento, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Lá atrás, quando o pastor Gunther tinha chegado, lá nas aldeias, no começo, ainda tinham alguns agentes da FUNAI que moravam mesmo nas aldeias. Hoje não é mais assim, mas naquela época era, e era um lugar ainda bem isolado, era difícil acesso à cidade, eles iam só de vez em quando mesmo. O pastor Gunther tinha lá uma charrete e de vez em quando ia e falava com esse agente da FUNAI, eu estou indo para a cidade, precisa de alguma coisa. Às vezes ajudava, trazia, às vezes dava carona. E teve uma vez que eles... Então eles tinham, né, um certo relacionamento bom, mas teve uma vez que o pastor e a dona Wanda saíram por algum tempo da aldeia. E nesse meio tempo surgiu lá algum decreto de que os missionários não podiam mais ficar. Aquele homem não teve dúvida, ele simplesmente avançou, entrou na casa do pastor Gunther, tirou as coisas para fora, estragou algumas coisas, e quando eles voltaram, se depararam com essa situação, e o homem só falou, olha, vocês não podem mais ficar aqui, vão embora. E aí o pastor Gunther olhou para ele e falou, puxa, pensou, não precisava ser assim, mas eu não vou falar nada. Ele decidiu amar aquele homem e falou, vou orar por você. E os anos passaram. Bom, essa proibição de entrar na aldeia durou 4 anos para o pastor Gunther. Depois de 4 anos ele voltou, continuou o trabalho, aquele agente não estava mais lá. Mas 20 anos depois, o pastor Gunther, no computador, recebeu um e-mail. E o nome estava lá, o nome daquele agente. Quando ele abriu o e-mail, aquele homem disse, pastor Gunther, obrigado por orar por mim. Agora somos irmãos em Cristo. E ele havia se convertido. Mas por quê? O pastor Gunther o amou, orou por ele, e o resultado disso aí foi a multiplicação, né? Mais um discípulo de Jesus, até hoje, ele está firme com Jesus, aquele Senhor. Mas, porque ele me amou, eu amo, eu multiplico. Como a gente multiplica? Com o nosso testemunho, é claro, também. Da maneira como nós vivemos, nós demonstramos o amor. As pessoas podem olhar para nós e só de olhar ver algo diferente. Mas não podemos esquecer que também tem que ser com palavras, com a nossa boca. Como ouvirão, se não há quem pregue, não é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. São ordens. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós temos que usar a nossa boca, nós temos que pregar com palavras. Nós estamos felizes de ver, mesmo 6 meses fora, nenhum missionário na área indígena, lá entre os Xerente. Eu recebi algumas fotos recentemente.
a irmã Andréia vai colocar ali para nós, de cultos que estão acontecendo. Esse aí, por exemplo, é um desses cultos de vigília, em que os índios foram ali à frente, não sei onde que eles estavam reunidos, e estão orando ali ajoelhados. Um desses cultos de vigília que eles fizeram há um mês, mais ou menos, atrás. Teve o outro, que foi na nossa própria aldeia, a próxima foto, um índio com quem eu estava trabalhando antes de sair, estava tentando fazê-lo retornar ao convívio da igreja. Ele estava meio afastado de Deus, mas tivemos que vir embora. De repente, recebo essa notícia. Ele quis se reconciliar com Deus e com a igreja e organizou ele próprio um culto na nossa aldeia, chamou quase todo mundo da aldeia, devia ter lá muitas pessoas, mais de 200 pessoas, e deu o seu testemunho lá. Nós não estávamos. A próxima foto mostra aí, né, o batismo. Esse aí já faz um pouco mais de tempo, mas a próxima foto é um batismo que aconteceu 3 semanas atrás, numa aldeia a uns 70 quilômetros da nossa. Então, o pastor gerente da nossa aldeia, pastor Pedro Xerente, ele foi até lá para ajudar o líder da igreja daquela aldeia nos batismos. Eles antes fizeram uma preparação com aquelas pessoas, tomaram a profissão de fé, fizeram 6 batismos nesse dia. Um outro dos pastores Xerente está indo em outra aldeia, agora no mês de outubro, vai uma vez por semana pelo menos, para treinar aqueles que estão querendo se batizar também lá. Então teremos novos batismos agora em outubro. Então estamos felizes de ver os próprios índios levando a palavra de Deus e se preocupando em também multiplicar entre os seus próprios parentes. É assim que deve ser. É assim que isso nos alegra, né, de ver que provavelmente nós não sabíamos, né, o que aconteceria se todos os missionários saíssem, mas nós estamos vendo que a igreja Xerente está, sim, caminhando em muitas aldeias. Teve uma vez que eu peguei o carro, peguei alguns índios da nossa aldeia e fui até uma outra onde estava acontecendo um culto desses de vigília. À noite, né, sentei lá debaixo das estrelas e aquele vento gostoso da noite para refrescar um pouco, né? Mais um vento quente ainda, mas um pouco melhor que durante o dia, por isso eles gostam de fazer o culto à noite. Mas então eu estava ali olhando, esperando a minha hora, que eles também me chamariam para pregar, mas um outro índio foi à frente e começou a pregar. E eu achei muito interessante, ele pregou no livro de Marcos, capítulo 14, que conta aquela história da mulher que ungiu Jesus com um perfume muito caro na semana da morte de Jesus. E ele tirou algumas aplicações do texto interessantes, mas foi o último versículo que me chamou a atenção, quando Jesus fala assim aos que estão ali ao redor: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E eu fiquei pensando, estava ali, quieto no meu canto, ouvindo o índio pregar e pensando assim: no interior do interior de um continente não conhecido ainda naquela época, a 10 mil quilômetros de distância e 2000 anos depois, a profecia de Jesus estava se cumprindo na minha frente. O evangelho foi pregado e a mulher foi lembrada. Glória a Deus. Índio levando o evangelho aos outros índios, né? A palavra de Deus sendo pregada, multiplicação acontecendo. Isso é o que Deus faz, né, meus irmãos? Então, porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro. E quando fala de oração, eu lembro da história do seu João, cacique de uma aldeia lá, uma aldeia chamada Cabeceira Verde. Ela tem um nome diferente também, Mranhuari. E então ele levou o grupo dele para esse lugar, e agora
lá era bom demais. Ele tinha saído de um lugar ruim, lá tinha um riacho por perto, eles começaram a crescer, mais casas, mais pessoas vieram, né, os filhos, netos, todo mundo também. Um lugar bem gostoso, uma aldeia muito bonita. Mas de uns anos para cá, na época da seca, aquele riacho começou a secar. De maio a setembro, mais ou menos, não chove. Então, é bem seco e às vezes os riachinhos secam mesmo. Aí ele falou, mas como a gente está aqui, eu trouxe todo o meu povo para cá, nós nos estabelecemos aqui, já chegou a energia elétrica. Se eu for sair daqui agora, porque não tem água, para onde eu vou? Vou ter que começar tudo do zero de novo, o que o meu povo vai falar? Aí ele falou, eu vou orar. E orou, Deus, eu preciso de água. E aí, um tempo depois, uma empresa ou uma ONG, não sei bem, lá do estado do Pará, em parceria acho que com o governo do Tocantins, ou até mesmo o governo federal, não sei bem também a história. Mas o fato é o seguinte, eles com algum investimento externo, não sei de onde, eles decidiram que iriam colocar poços artesianos lá pela região. E eles escolheram a aldeia do Cacique João, para ser o centro ali onde ia ter um poço artesiano que ia fornecer água para todas as aldeias ao redor. E aí, no dia que eles furaram, e ali foi tão bom que não precisou nem de bomba, a água jorrou, porque tinha bastante pressão. O homem olhou para o cacique João e falou assim para ele, ó, seu João, aqui o senhor tem água para todo mundo para o resto da vida. E ele chorou, né? Porque a resposta dele foi ouvida. A oração dele foi respondida. E assim como ele orou por água, tem muitos povos por aí, tanto no Brasil quanto no mundo, orando, não por água, mas por pessoas que vão e lhes ensinem a palavra, ou pessoas que vão para traduzir a palavra de Deus. Ainda há 2.000 povos no mundo, sem um versículo da Bíblia traduzido para a sua língua. Então, tem muitos e muitos povos carentes que estão aí clamando mesmo por missionários que vão e lhes ensinem a palavra de Deus, né? Por isso, ore pelos missionários, mas ore também por mais trabalhadores. E pode ser que seja você mesmo a resposta a essa oração. Mas não deixe de orar por causa disso. Às vezes a gente fala, nem vou orar, já que pode ser que seja eu, não vou nem orar. Mas não, pode ser que sim, não tem nada melhor do que nós estarmos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então pode ser que Deus queira você também. Em primeiro lugar, informe-se. Busque saber notícias por exemplo, quando nós decidimos ir para o Ministério de Tradução da Bíblia, nós primeiro soubemos desses números todos. Tem muitos povos ainda que precisam. Eu não sabia. Aqui no Brasil, só 40 tribos têm o Novo Testamento, e são mais de 300, né? 200 línguas. E apenas 7 têm a Bíblia completa. Olha só, então nós fomos nos informando, e Deus foi trabalhando no nosso chamado, a partir da informação. Mas nós também fizemos outra coisa. Nós consideramos a possibilidade de sermos nós, os enviados. Então considere a possibilidade, pelo menos isso. Pode ter muitas dificuldades aí. Eu não tenho dinheiro, eu tenho minha família, tenho minha mãe, meu pai, não importa, considere a possibilidade, os detalhes, depois Deus vai agir. Então, porque Ele me amou, eu oro. E porque Ele me amou, eu reparto. Reparto a minha vida, o amor, reparto com as minhas orações, né, meu tempo, mas eu reparto também os meus bens e ajudo aqueles que estão no campo a pregarem a mensagem lá, enquanto eu prego a mensagem aqui, mas ajudo a eles com os meus bens lá. Então, a igreja trabalha unida. Dessa forma, Deus tem propósitos diferentes para cada um. A uns Ele chama para ir, a outros Ele chama para ficar. O que nós temos que saber bem definido é isso. Qual é o meu chamado? É para ir ou é para ficar? Então,
eu sempre lembro desse texto de Mateus 6, 19 a 21, quando Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É assim a ordem das coisas. Se você colocar o seu tesouro no banco, seu coração vai acompanhar. Se você colocar o seu tesouro no seu carro, na sua casa, no seu negócio, nos seus filhos, o seu coração vai estar lá. Mas se você colocar o seu tesouro na obra de Deus, na obra missionária, seu coração vai para lá. Aquele que diz assim: eu ainda não contribuo muito para missões porque não tenho ainda um coração missionário. É o contrário. Comece a contribuir para missões e seu coração se tornará um coração missionário. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Irmãos, porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. São 4 áreas. E o desafio que eu gostaria de deixar com os irmãos essa noite é para que o irmão pense nessas 4 áreas e tome algum passo prático, palpável, assim. Por exemplo, na área da multiplicação. Fale assim: eu vou pregar o evangelho mesmo, falar de Jesus para uma pessoa por semana. Comece assim. Se já começou faz tempo, aumente isso daí. É uma pessoa por dia. Eu vou fazer isso. Então é palpável, tá vendo? Ou então na área da oração, fale assim: comprometa-se, eu vou acordar mais cedo 20 minutos, eu vou orar 20 minutos a mais por dia. Ou outro horário que seja. Ou então na área de repartir. Eu vou fazer uma oferta missionária, oferta da campanha esse ano. Eu vou aceitar esse desafio e da idade. Eu vou dar tantos quilos, 2 vezes meus quilos e 2 vezes a minha idade. Já pensou? Não, mas não faz conta não. Toma essa decisão, depois vê quanto dá. Ou dá mais, 3 vezes, 4 vezes. Mas são passos práticos, tá vendo? Então, nós vamos cantar esse hino. Enquanto isso, o irmão aí vai pensando em qual área o irmão vai querer comprometer-se mesmo com Deus. Nós já cantamos esse hino aqui. Inclusive, a irmã Júlia sabia de cor quando eu cheguei aqui. Então, ela vai me ajudar. Enxerente, hein? Ela sabia. E é o hino do cantor cristão e na área para o culto cristão, aquele Seguirei ao meu bom mestre. Mas o índio que ouviu esse hino em português, ele quis traduzir para o xerente. Só que o seguirei é futuro, então ele teve que escolher um dos 3 tipos de futuro do xerente. Se eu falo assim, o azaco a crer, eu vou cavar, é indefinido, pode ser o ano que vem, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos. Seguirei ao meu bom mestre. Eu vou decidir, eu estou cantando, não estou mentindo, né? Porque eu estou pensando que é daqui 2 anos só que eu vou colocar esses pontos aí em prática. Não, mas aí tem um futuro imediato, que é agora mesmo. Tosar com a crer. Eu vou cavar, eu já estou com a pá na mão aqui. Mesmo assim, pode acontecer alguma coisa e tal, e eu deixo para amanhã. Mas se for o futuro enfático, o azatô com a crer, aí nada me impede, eu vou mesmo. É agora e pode acontecer o que for, não vou mudar de ideia. E aí então o índio foi traduzir seguirei. E aí ele teve que escolher um desses 3. Qual que o irmão escolheria? Quando eu estou falando aqui de tomar passos práticos, o irmão está pensando a partir de amanhã, ou está pensando, não, um dia eu vou fazer isso? Pois ele escolheu o azatô da Mansasson,
ou seja, futuro enfático. Eu seguirei, e como é que ficou? Seguirei, pode pôr ali, já vou seguir e vou mesmo, né? A tradução que eu pus aí, literal. Então, a música vai mais ou menos assim. Eu vou cantar aqui com a Júlia, e os irmãos vão relembrar, e aqueles que não ouviram ainda vão aprender, tá bom? Was a toda mansa som, was a toda mansa som, onda diz a toa, was a toda morir. Vamos juntos agora? Com máscara é ruim, vamos ver se os irmãos estão cantando, se estão dando aquele migué, mas vamos lá. Was a toda mansa som, was a toda mansa som, onda diz a toa, was a toda morir. Vamos para a primeira estrofe. Jesus vai me criar morar, aredatim vai cup seu ar, onda diz a toa, was a toda morir, was a toda cansação, was a toda cansação, onda diz a toa. Vamos levantar enquanto nós cantamos mais uma vez, com convicção. Comprometa-se diante de Deus nesse desafio que eu fiz agora. Vamos lá? Was a toda cansação, was a toda cansação, onda diz a toa, was a toda morir. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos consola, nos conforta, mas ela nos exorta também a tomarmos passos práticos na direção de seguir a Jesus de uma maneira cada vez mais concreta, cada vez, ó Deus, sendo mais parecidos com o nosso Mestre, Jesus Cristo. Todos nós que estamos em pé aqui, estamos dizendo alguma coisa, estamos definindo algum passo a mais que nós queremos dar em direção a isso, tudo que foi falado. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a cumprirmos aquilo com que estamos nos comprometendo nessa noite, seguindo ao Senhor Jesus, agora, imediatamente, não deixando para depois aquilo que o Senhor tem posto em nossos corações. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos, e mais uma vez eu peço por cada um deles e por esta igreja. E agora gostaria de terminar este culto, e os irmãos podem permanecer em pé. Eu vou orar ainda, dando a bênção. E, ó Deus, nosso grande Criador, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Wapto quase oreza data carecumando seco. Totané.